Eu estava tão bêbada que eu não conseguia andar reto. As piores incorporações de Maria Padilha. Decidi vir contar isso para você poder perceber que incorporar não é tão maravilhoso assim, que você se aproximar das entidades às vezes tem sim as partes negativas que às vezes ninguém conta pra gente. Então eu vim aqui no vídeo de hoje para contar para você. Eu decidi vir aqui na praia para poder gravar esse vídeo. Maria Padilha que me acompanha, esse é o reino dela. Eu vim na casa dela para contar as peripécias que eu já passei com as incorporações de Dona Maria Padilha, e nesse vídeo eu vou falar também da primeira incorporação que eu tive com ela. Mas é importante de eu falar para você do porquê que eu estou trazendo esse vídeo. Para tirar um pouco essa romantização que existe em cima da incorporação e do desenvolvimento. Muito é retratado na rede social de que aquela entidade, a partir do momento que incorpora, traz muitas bênçãos, traz muitas coisas boas, e sim, de fato, isso acontece. Mas a gente não pode negligenciar e simplesmente ignorar quando tem sim alguns sintomas que são negativos, são mais desagradáveis, são mais incômodos para a gente, principalmente para a gente do lado de cá. Acredito que também seja ruim para o lado de lá, senão ela viria mais alegrezinha, né? Então agora sim, bora comigo que eu vou contar as piores incorporações do meu ponto de vista com Dona Maria Padilha. Oi, eu sou Pérola de Manjá, sacerdotisa, mãe de santo, né? Mãe de santo, a famosa mãe de santo, mas só que aqui a gente não gosta de chamar assim. Então, sou sacerdotisa umbandista há mais de 23 anos dentro da Umbanda, se não me falha a memória. Vocês sabem que minha memória falha bastante. Eu venho aqui compartilhar com vocês ensinamentos dentro da ótica umbandista, né? Também óticas espiritualistas, né? Magia, energias, muito nesse sentido. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já me segue. Não esquece, olha, guias cruzadas de pombagira como essa que eu estou utilizando, você encontra na loja Beleza de Padilha. E agora sim, vamos lá. Eu espero que esse microfone esteja filtrando bem o som. Está todo mundo passando aqui na rua, me olhando, vendo eu gravando, então já mereço o seu like, né? Deixa o seu like, não esquece de se inscrever nesse canal e mandar para alguém que gostaria de saber a respeito de algumas coisas diferentes que ninguém conta a respeito das incorporações das entidades. O primeiro fato que eu quis trazer aqui para você é logo na minha primeira incorporação. Já foi algo mais diferente, foi algo bem mais complexo para mim. Eu estava mais ou menos uns 7 anos dentro da religião, 7, 8 anos, e eu nunca tinha incorporado pombagira, porque o primeiro terreiro que eu trabalhei era um terreiro que não tinha linha de esquerda. Lá naquela casa a gente não incorporava Exus e pombagiras. Então eu já tinha uma certa vivência de incorporação com outras entidades, mas não Exu e pombagira. E eu era curimba, para quem não sabe, tocava atabaque, cantava, então eu coordenava parcialmente a gira ali dentro dos trabalhos. E eu ficava no atabaque cantando e tocando. Quando eu estava nesse período, eu segurava bastante a incorporação para que eu pudesse exercer essa função de estar no atabaque. As entidades já tinham me falado várias vezes que eu deveria sair do atabaque, mas eu falava, poxa, se eu sair, quem que vai ficar? A casa vai ficar desfalcada. Então existia essa segurada. Eu mantinha ali a consciência para não ter a incorporação. Já tinham mais ou menos uns 3, 4 meses que eu estava ali no atabaque, todas as giras que tinham de esquerda eu não incorporava, e eu falava, não, tô de boa, tô tranquila. Eu sentia uma leve radiação, mas eu tentava me manter firme ali, firmava a cabeça para não acontecer incorporação. Esse dia, 4 meses mais ou menos lá trabalhando, comecei a sentir um pouco mais forte. E quando eu sentia isso, comecei a sentir uma leve bambeada, assim, sabe, tontura. Para quem já desmaiou, aquela sensação de desmaio, de incômodo, como se você estivesse perdendo a consciência. E comecei a ter esses desconfortos ali no atabaque. Consegui segurar por algum tempo, por mais ou menos 1 hora e meia, 2 horas mais ou menos de trabalho, eu estava conseguindo segurar. Mas chegou uma hora que ficou muito pesado. Mas assim, muito pesado, que quando eu pisquei, eu comecei a me tremer. E eu me tremia bastante, e ela veio num chacoalhão mesmo, sabe? Chacoalhou bem forte o corpo. Nesse chacoalhão ela incorporou. Quando ela incorporou, eu permaneci consciente. Só que a minha consciência ela ficou parcial. Eu via o que ela estava fazendo e por dentro eu só estava sentindo muito desconforto. Qual desconforto? Eu sentia muita vontade de vomitar, muita ânsia de vômito, muita tontura. Percebi a minha vista ficando escura parcialmente, como se eu de fato fosse desmaiar.
ali no trabalho. E aí começa a vir aquela sensação de ansiedade, né, porque a gente fica preocupado com o fato: "Meu Deus, vou cair aqui no meio do trabalho, vou passar mal aqui no meio do trabalho". E ela rindo, gargalhando, executando o trabalho dela. Ela ficou plena. Eu que estava por dentro passando mal, a Maria Padilha ficou plena ali durante o trabalho. E então colocaram ela para ir para a linha de passe. Ela foi fazer o trabalho da linha de passe, né, e veio um rapaz. Gente, quando eu estava ali nesse momento da linha de passe, Dona Padilha pegou e apoiou o braço no ombro do rapaz. Era um rapaz mais alto. Então ela se aproximou muito dele. Gente, eu comecei a ficar muito preocupada, porque meu marido estava ali. Eu falei, gente, o que meu marido está vendo? Está vendo eu abraçando um outro cara. E o cara, assim, na minha cabeça, parecia que ele tinha gostado, entendeu? E nisso que ele tinha gostado, tipo, ele parecia que estava numa certa insinuação. Ela não. Para ela estava normal. Era como se, pô, ouvir o que ele está falando. Mas para conseguir estar ali, naquele atendimento, né? Então ela ficou muito próxima, praticamente abraçada com o rapaz ali. E aí começou a minha preocupação ser outra. Eu ficava com essa preocupação e ficava enjoada, ficava mareada. Tudo bem, tudo tranquilo. Meu marido não foi para cima do cara, porque ele, né, tem essa consciência de que era entidade, que não era eu. É, então não teve nenhum problema nesse sentido, né? Eu mais que fiquei preocupada do que qualquer outra pessoa. E quando ela foi embora, não teve outro jeito. Ela foi embora da mesma maneira que ela chegou, chacoalhando muito, rodou muito. E nisso, quando ela foi embora, eu desmontei no chão, que nem uma gelatina, e comecei a vomitar. Comecei a vomitar, 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 vomitar. E foi aí que eu tive um dos aprendizados da incorporação, principalmente para aqueles médiums esponja, quem me acompanha aí sabe. Eu tinha absorvido bastante as energias mais pesadas ali do trabalho, durante essa sequência de meses sem incorporar a energia de Dona Padilha. E eu tinha absorvido e pego para mim, uma energia ruim que não era para eu carregar. Quando ela começou a vir essa coisa, eu preciso vir, era muito para poder me descarregar, para poder tirar de mim essa energia. E quando ela foi embora, eu comecei a vomitar justamente por conta disso, porque ela deixou ali o resquício para que eu colocasse tudo para fora do corpo, para que aquilo parasse de me atrapalhar. Então foi esse o mecanismo e por conta da minha resistência, por conta do fato de eu não deixar ela vir, firmar a cabeça para que ela não viesse, ela teve que ser de uma certa maneira um pouco mais ostensiva, um pouco mais agressiva ali para que realmente pudesse deixar, já que eu conseguia ter um controle bem legal, né, da firmeza da mente porque eu senão no outro terreiro eu ficava incorporando o obsessor toda hora, sabe? Então eu tinha muita firmeza para segurar e conseguia segurar até mesmo a incorporação dela. Conta aqui se com você aconteceu alguma coisa parecida, deixa o seu testemunho de incorporação com a sua pombagira. Ah, e só uma coisa, tá? Nessa primeira incorporação ela não bebeu, porque eu não tinha levado a bebida dela, porque eu já fui crente de que ela não iria incorporar, então eu não precisava levar bebida, e aí eu não levei a bebida, então ela não bebeu. Então, o vômito, todos esses sintomas que eu tive não foi decorrente da bebida. Agora, para a segunda, que foi uma que me marcou bastante. Aí eu já estava no trabalho do nosso terreiro, e nesse trabalho já estavam as entidades, assim, o meu marido que estava conduzindo e as entidades me convencendo, né? As minhas entidades falando que eu tinha que conduzir, que eu tinha que ser a mãe da casa, e eu não aceitando tudo isso. Dona Padilha, ela vinha em todas as giras, porque eu não segurava mais. Quando tinha a gira de esquerda, ela vinha. E quando, nesse trabalho, ela veio, num primeiro trabalho, aí passou um mês, ela veio num segundo trabalho, passou outro mês, ela veio num terceiro trabalho. Só que, desde o primeiro trabalho, ela tinha pedido para que eu levasse a champanhe dela. Na primeira, que eu não sabia, para ela tudo bem. Na segunda, que eu esqueci, mais ou menos bom. Na terceira, quando eu esqueci, ela fez assim: tudo bem, vou trabalhar mesmo sem a champanhe. E aí, ela pediu água. Serviram água num copo para ela e ela bebeu muita água, bastante água. Foi trabalhando como se a água fosse realmente a bebida. Ela bebia como se fosse uma champanhe. Eu também estava no atabaque antes de começar a incorporação e ela foi embora, também serena, tranquila, não
trouxe nenhum chacoalhão, aquela coisa para meio que dar um castigo, uma chamada de atenção. Quando ela desincorporou, eu estava completamente bêbada, gente. Completamente bêbada. Eu estava tão bêbada que eu não conseguia andar reto. Eu não consegui, para ter uma noção, eu não consegui ir para o atabaque. As minhas filhas não deixaram eu voltar para o atabaque, porque eu estava muito bêbada. E ela só bebeu água. E aí, assim, aí eu passei mal, mas eu passei um mal que era mal como se eu tivesse bebido demais. De fato, assim, como se eu tivesse muito embriagada. Não foi que nem a primeira, né? Que eu vomitei muito pelo mal-estar que trouxe aquela energia. Mas nesse era como se eu tivesse bebido álcool, como se ela tivesse convertido a água em álcool e eu tivesse consumido isso e ela tivesse deixado isso para que eu realmente tivesse esse alerta de que eu fiz alguma coisa de errado. Eu tô aqui com o microfone e as pessoas ficam passando e me olhando, gente. As pessoas ainda não acostumaram com youtubers, será? Eu achava que elas já tinham acostumado. Mas enfim. A terceira coisa, que não foi tanto uma incorporação, mas foi uma semi-incorporação. A etapa é uma coisa que é muito mais como um alerta, um aprendizado para você que está me acompanhando, porque chega a ser até mesmo perigoso. Eu atrelo muito a Dona Maria Padilha, na época eu falei assim, é o seu tranca e tal, mas na verdade essa energia, esse tipo de vibração é muito mais dela do que de qualquer outra força. Então, quando isso aconteceu, foi muito mais surreal para mim, e eu fiquei com muito peso na consciência também. E eu vou descrever só uma das coisas, tá? Porque aconteceu mais de uma vez, para que vocês possam ter noção. Teve episódios de que eu tive um comportamento mais destemperado. E nesse comportamento mais destemperado, fez com que atraísse muito essa força, sabe? Por exemplo, a força da pombagira, a energia da pombagira. Tanto que eu sentia como se fosse algo que não era meu, como se fosse uma irradiação que não era minha, uma inquietação que não era minha. E essa inquietação ativou coisas que eu não recomendo. Tanto que eu digo que quem tem pombagira, não só Maria Padilha, tá? Mas quem tem pombagira ativa na vida de uma maneira mais ostensiva tem que tomar muito cuidado com as coisas que pensa, com as coisas que fala, com as coisas que deseja. Principalmente as coisas que deseja. Porque mesmo que inconsciente, mesmo que às vezes a gente não perceba, esses desejos, eles podem se tornar reais e nem sempre a gente gostaria que eles se tornassem reais. E um desses fatos, desses episódios, aconteceu de pessoas se machucarem, sabe? Pessoas se machucarem. E isso me preocupa bastante, até assim, a que ponto que a minha consciência induziu isso. Por exemplo, eu vou inventar uma situação hipotética, não vou falar a situação em si, porque não quero que outras pessoas que são as envolvidas nesses fenômenos consigam linkar, já que a gente está alcançando uma abrangência maior, né? Então vamos supor, por exemplo, assim, às vezes você fica com raiva de uma pessoa e você deseja que essa pessoa desapareça da sua vida. E aí então aquela pessoa vai e te arrasta. Isso é uma coisa que me impactou bastante. Vou utilizar agora assim um exemplo meu, que não foi o caso da pessoa ir de arrasta, mas foi de um desejo grande que eu tive. A pessoa gritando. Então, teve um dia que eu estava indo trabalhar e eu tinha um amigo meu, tenho, né, no caso, um amigo de mais de 20 anos. E esse amigo toda vez que eu queria conversar com alguém, que eu queria desabafar alguma coisa assim e tal, eu pedia conselhos para ele. E eu cismei naquele dia que eu falei assim: meu, vamos se encontrar na estação de Santana, que daí a gente vai junto no metrô indo pro trabalho, daí a gente vai conversando. Aí ele falou que não dava, falou que não podia por causa do negócio do serviço e não sei o que, e tananá. E eu tinha que ir em Santana para pegar o raio-x que eu tinha feito e tal. E aí ele falando, é porque não dá, Pérola, que não sei o que, e papapá. Gente, esse meu amigo é evangélico, inclusive, viu? Meu melhor amigo é evangélico. Aí, é, eu insisti, e ele, não, porque não dá, não dá, não dá, não dá. Beleza. No dia que eu tinha falado pra gente se encontrar, eu estava descendo na estação. Não era o horário que ele passava, hein? Eu estava descendo na estação no meu horário padrão. Esbarrei em quem?
com ele. Ele olhou pra mim e ele falou assim: "Eu tenho medo de você. Eu tenho medo de você, porque isso aqui não é normal". E ele falou: "Isso não é normal". E aí eu falei assim: "Eu falei que a gente tinha que se encontrar pra gente poder fofocar, poder desabafar, tirar os pesos das costas". E ele: "Não tô acreditando nisso". Aí eu peguei, né, desviei todo o meu percurso, falei: "Você tá indo pra lá?". "Tô". Fui junto com ele lá, a gente foi, e eu conversando, desabafando, falando todos os meus BO da vida pra ele. E ele falando assim, quando eu estava certo, ele falava que eu estava certo, quando eu estava errado, ele falava que eu estava errada. É por isso que eu admiro muito ele. Então, eu só desejei. Eu simplesmente desejei. Eu pensei assim, nossa, meu, a gente tinha que se ver muito, cara, a gente tinha que conversar muito, vamos conversar, a gente tem que se ver, amigo, que não sei o quê. E ele, não dá, não dá, amiga, não dá, não dá, não dá. Chegou no dia que eu tava tentando marcar no dia, eu encontrei com ele lá na estação, sem a gente combinar e nem nada. E esse tipo de coisa aconteceu de outras situações, mas essas outras situações ficam em off, porque teve gente que foi de arrasta, teve gente que ficou com deficiência, teve gente que teve parentes próximos que também foram de arrasta e que fez com que essas pessoas fizessem o que eu tinha desejado inconscientemente. Tive que fazer muito trabalho por um tempo, principalmente para eu não ficar com peso na consciência quanto a isso, e também para conseguir controlar para que não acontecesse outras vezes. Então, são coisas que são mais complicadas e mais desagradáveis da gente aproximar. Então, nunca fez tanto sentido aquilo que a gente vê de vigiai, orai e vigiai. Vigiai o quê? Os nossos próprios pensamentos. Vigiai os nossos desejos. Porque às vezes esses desejos podem ser destrutivos. Por muito tempo, por exemplo, eu desejei ir para o atabaque. Não era permitido na primeira casa. Quando eu fui para o atabaque, eu me foquei tanto no atabaque, tive um hiperfoco no atabaque, aprendi o atabaque, comecei a tocar muito bem atabaque. E aí o meu corpo não dava conta. Toda semana eu tava com as costas inflamadas, porque eu tenho artrite, eu tenho artrose, eu tenho tudo que é com it. E aí eu me inflamava inteira, ficava com dores absurdas, não conseguia me mexer. Vou falar uma quarta coisa. Padilha falando para eu sair do atabaque, para que eu pudesse ver as coisas de errado que estava acontecendo na casa. E eu falava, não, no atabaque eu consigo enxergar tudo o que está acontecendo. Eu não preciso sair do atabaque para poder enxergar. Ela fez a minha mão parar de mexer. Eu achei que eu estava tendo um AVC. A minha mão esquerda ficou assim, ó, para dentro, e eu não conseguia mexer. Ficou para dentro assim a minha mão, simplesmente, de repente, no meio do trabalho, enquanto eu estava tocando. E aí eu não conseguia mexer mais a mão, não conseguia nem firmar para poder tocar tabaco, então eu saí do tabaco e me sentei. E aí eu vi um monte de coisa errada que estava acontecendo. Enfim, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa o seu like aí no vídeo. Não esquece de se inscrever no meu canal. E mais uma coisa, hein? Acessa aqui os atendimentos. Temos aqui embaixo o nosso link do Tudo Sobre Umbanda, que tem o link na bio, no finalzinho. Você pode acessar lá, tem os nossos atendimentos para você descobrir quem é o seu Exu, a sua pombagira, descobrir se fizeram trabalhos para você. Tem a mesa completa com a mãe Carol, que é minha filha de santo, mas também é mãe de santo. Fica uma confusão? Fica, mas é sobre isso. E também temos lá a nossa loja Beleza de Padilha e principalmente o Caminhos do Axé, o meu bebezinho do coração, que por lá é onde eu te ensino passo a passo, onde você consegue alcançar um patamar mais elevado de comunicação com as suas entidades. Um beijo, meus amores. Até o próximo vídeo, Macumbestes. E entrem lá no meu canal do Instagram, que lá no canal do Instagram virou meus stories. Por lá vocês vão saber da minha vida toda na íntegra, das minhas macumbas e tudo que eu for fazer lá pelo meu canal do Instagram, tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.